Lucas, capítulo de número 7. E eu quero ler com você apenas o versículo de número 17. Glória a Deus. Você achou aí? Glória a Deus. Vou usar aqui o bordão do pastor Fagner. Você achou? Diz eu achei. Achei. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim: e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Pode tomar seu assento, irmão, dando glória a Deus e aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu vou ser bem rápido hoje, tá? Eu sei que no sábado eu dei uma exagerada, né, Deus? Mas hoje eu vou ser rápido, irmãos, eu prometo. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler, ele vai dizer que a fama de Jesus se espalhava. Não porque ele se autoproclamava ou porque ele contratou alguém para fazer a sua divulgação, para lhe promover, mas a fama de Jesus se espalhava por causa dos atos poderosos e da autoridade divina que estava sobre ele. Mas para falar sobre isso nós precisamos entender o que é fama. Quem sabe o que é fama aqui? Fama é a difusão de uma reputação de alguém. Gabriel, a fama ela pode ser boa ou ela pode ser ruim. Ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa. A única coisa que a gente sabe é que a fama foge do controle humano. Tem gente que é famoso não porque quer, mas porque a situação lhe fez. A nossa geração é uma geração que corre atrás da fama. A nossa geração é a geração do like. A nossa geração é a geração que abre a sua intimidade para ter visualização. A nossa geração é a geração que força a fama pelo vazio reconhecimento. Por que eu digo vazio reconhecimento? Porque alguém é famoso hoje, mas amanhã já não é mais. Porque a fama passa muito rápido. Mas esse não é o caso de Jesus. Primeiro, que a fama de Jesus não é por autoproclamação. A fama de Jesus se dá porque tem gente falando dele. E essas pessoas são vozes que estão proclamando Jesus sem que Jesus lhe ordene. É interessante isso, porque no livro de Marcos vai dizer que quando Jesus chega a Decápolis, ele vai encontrar um homem, e este homem, ele é surdo e fala com dificuldade, e Jesus cura ele, tocando na sua língua e cuspindo na sua boca, e a palavra diz que quando ele é curado, Jesus fala para ele: não conte para ninguém. Porque o interesse de Jesus não é fama, o interesse de Jesus é a proclamação do reino. Então Jesus diz para ele: não precisa contar que eu fiz isso por você. Mas a palavra diz lá em Marcos que olhavam para ele e lhes perguntavam: o que te aconteceu? E ele não conseguia ficar quieto. E ele proclamava o nome de Jesus sem que Jesus lhe disse. Porque o que Jesus está fazendo, operando, quando Jesus cura alguém, Geisa, quando Jesus salva alguém, Sheila, quando Jesus transforma a vida de alguém, pastor Fagner, mesmo que ele não queira, mas a notícia corre. E Jesus não consegue ficar sem curar. Jesus não consegue ficar sem libertar. Jesus não consegue ficar sem transformar a vida de alguém. E é por isso que a fama de Jesus, depois de tantos anos, continua correndo. Porque Jesus continua curando. Jesus continua salvando. Jesus
Jesus vai continuar aumentando, porque cada transformação que eu vi, eu vou anunciar, eu sei quem fez. Cada cura que eu ver, eu vou anunciar, eu sei quem eu ver. Não, meu irmão, cada pessoa que chegar aqui de uma forma e sair de outra, eu vou anunciar, foi Jesus, foi Jesus, foi Jesus. Mas a fama de Jesus não corria porque Jesus se autoproclamava, mas corria porque estavam anunciando. E quem eram os anunciadores do que Jesus fazia? Eram as pessoas que receberam algo dele, eram testemunhos que eram contados. E o que é testemunho? Testemunho é a declaração de algo que você viu, que você viveu, que você experimentou. Oh, glória a Deus. É a marca da verdade que ninguém pode imputar como falho ou como errado. Paulo, quando chega para os irmãos da Galáxia, oh meu pai, de Gálatas, oh aleluia, ele vai dizer: ninguém aqui me questione ou me impute por errado. Por quê? Porque eu trago em mim as marcas de Cristo. O que Paulo está dizendo é: eu tenho testemunho para contar. Aleluia, glória. Eu tenho história com o Evangelho. Então ninguém aqui me questione, porque eu sou marcado pelo Evangelho que eu prego. Glória a Deus. Alguém pode questionar a história que você conta, mas ninguém pode imputar por falho o testemunho que você conta, irmão. Aleluia. Tem alguém que quer dizer: o testemunho dela não é verdade, o testemunho dele não é verdade, mas tem alguém que comprova que o testemunho é verdade. É o Deus que te curou, que te libertou, que fez um milagre na tua casa, na tua família. Ele assina embaixo: foi eu quem fez. Se nós abrimos a oportunidade aqui para testemunhos, irmão, cada pessoa aqui dentro, por mais nova ou por mais velha que seja, tem algum testemunho para contar. Porque testemunho é a marca de uma vida com Deus. E todo mundo aqui tem uma vida com Deus. Da onde você veio? Da onde você saiu? Você lembra? O Evangelho, Sheila, se difundiu baseado no testemunho dos discípulos. Não era só os discípulos contando o que eles viram, mas eram os discípulos contando o que eles viveram. Aleluia. Imagina conversar com Pedro, Tiago e João e eles contar para você: nós entramos num barquinho e esse barquinho sacudia. Quando nós olhamos para frente, nós vimos alguém andando sobre as águas. Que testemunho poderoso é esse? Imagina Pedro dizendo: por um instante eu tive fé o suficiente para dizer: Jesus, faça com que eu vá até o Senhor. E eu dei um passo, eu dei 2 passos, e eu dei 3 passos. Olha o testemunho de Pedro dizendo: eu andei até onde eu olhei para Jesus. Imagina você, Edécio, conversando com Josué, e Josué dizendo: a minha história era de fracasso. Com 40 anos eu não tinha mais nenhuma expectativa. Estava dentro do Egito, carregava pedra o dia inteiro, era escravo. Aí, imagina ele dizendo assim: só que teve um alvoroço. Eita glória! E alguém começou a gritar dizendo: Moisés está voltando aí. E eu com 40 anos de idade, sem
trazendo expectativa, acendeu no meu coração uma centelha de esperança. Ele deve estar voltando para cumprir uma promessa, e se ele vai cumprir uma promessa, eu vou colar nesse Moisés, eu vou andar junto com esse Moisés. Não, meu irmão, você não está entendendo. Quem outrora era Oséias dentro do Egito, agora é capitão do exército de Israel, chegando em Canaã e tomando posse da vitória. Pastor, o que é isso? Isso é testemunho, meu irmão, e eu profetizo em nome de Jesus que você não vai morrer dentro do Egito, mas Deus ainda tem uma nova história para você. Canaã vai acontecer na tua história. Quem acredita nisso? Não para. Falar para Abraão: Abraão, como é que foi a sua chamada? E ele diz: a minha chamada foi extraordinária. Eu, com os meus 75 anos de idade, estava deitadinho dormindo e ouvi uma voz: Abraão. Ué, se eu estou deitado na cama, irmão, e eu ouço uma voz me chamando, eu faço que nem. Não, primeiro eu faço que nem Samuel. Eu vou no quarto do papai. Está me chamando aí? Não estou te chamando, não. Aí eu fico com medo, irmão. Falei: negócio é isso aí, né? Que negócio é? Eu vou orar. Imagina você ouvir uma voz, e o que essa voz falou para você, Abraão? Essa voz falou para mim: levanta. Meu irmão, é porque quando a gente lê isso daqui, a gente não entende a profundidade desse testemunho. Porque Abraão está estabelecido na terra do Ur dos Caldeus. Abraão é alguém que tem um futuro certo, apesar que ele já tem uma idade avançada, mas Abraão vai herdar tudo que é do seu pai. E agora ele ouviu uma voz dizendo: sai daí. Deixa o seu futuro certo, deixa a sua garantia e vai para onde? Para uma terra que eu vou mostrar. Deus está dizendo para Abraão: Abraão, você não sabe onde é. Eu não vou dar mapa na tua mão, mas eu te guio. Glória a Deus! Aleluia! Porque deixa eu lhe contar um segredo, meu irmão, que talvez você não saiba. Todos os lugares qual Deus te ordena ir, Ele já passou por lá. Ele sabe como é a terra, Ele sabe o que está plantado. E eu vou dizer mais, meu irmão: Deus já fez um mapa para você, aonde você vai cavar, aonde você vai plantar. E eu vou dizer algo de Deus que você vai receber, meu irmão. Se o lugar é ruim, vai mudar quando você chegar, porque você vai ser a bênção de Deus naquele lugar. Quem acredita nisso, meu irmão? Mas pastor, o bairro não é bom, não era. Aleluia. Mas pastor, a empresa não é boa, não era. Mas pastor, a igreja não é boa, não era. Depois que você chegar, você vai ser a bênção de Deus para aquele lugar. Quem acredita nisso? Você vai ser a bênção de Deus. Testemunha para gente doida, meu irmão. Gente normal não entende o testemunho. São vozes que ecoam, proclamando a justiça daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É por isso que o inimigo tenta de todas as formas calar a igreja. É por isso que o inimigo não gosta do testemunho que você conta no altar, porque isso abala as estruturas do inferno e sacode corações de pessoas que estão passando situações difíceis. A cada testemunho é uma centelha de esperança que acende no coração de alguém. Aleluia. Talvez tenha alguém passando num caminho que você já passou, talvez tenha alguém enfrentando situação que você já enfrentou, mas quando eles olharem para você vivo aí, de pé aí, aleluia, vivendo a promessa de Deus aí, eles vão dizer:
Jesus não precisou abrir um canal no YouTube, irmão. Jesus não precisou fazer corrente no WhatsApp. Compartilha aí. Quem recebe programa. Quem recebe programa. Quem é liberto proclama. Quem é curado proclama. Os testemunhos são transformadores. Porque antes de chegar ao ouvido de alguém, transformou a vida de um para alguém. Oh, glória a Deus. Deus está te colocando em situações para fazer de você um testemunho. Pastor, eu não entendo por que eu enfrento certas situações. É Deus preparando o testemunho que você vai se tornar. E quando você se tornar um testemunho, meu irmão, eu vou te contar um segredo. O inimigo vai tentar te calar. O inimigo vai dizer, não precisa contar. O inimigo vai dizer, não precisa falar. Quando o inimigo disser isso, abre a tua boca e brade forte o que Deus está fazendo, fez e ainda fará na tua vida, porque alguém vai ser alcançado. Eu separei aqui alguns testemunhos que eu queria contar com você. Esses testemunhos estão todos no livro de Lucas. E são testemunhos que mexeram comigo, pastor Fábio, quando eu estava lendo. Porque são testemunhos que proclamaram a fama de Jesus. Mas também são testemunhos que se enquadram nas nossas próprias vidas. Lucas capítulo 5, do 12 ao 13. Se você quiser abrir sua Bíblia e acompanhar, então fica à vontade. Vai falar sobre um leproso que foi curado por Cristo quando clamou. Mas eu acho isso aqui interessante porque a lepra, ela não era só uma destruição física, Sheila. Ela era uma destruição emocional também. Porque a lepra era um atestado de óbito para vivos. Quando alguém era acometido de lepra, ele não tinha outra esperança. E é por isso que eles iam para um arraial que era separado da cidade, porque eles iam lá para se preparar emocionalmente para a morte. Aí, esse leproso, ele está entrando dentro da cidade, coisa que ele não podia fazer. E o interessante é que quando eles entravam, Gabriel, dentro da cidade, eles precisavam gritar em alta voz, imundo, para que todos aqueles que estavam ao seu redor reconhecessem que aquele era um homem leproso, que ele tinha uma imundície com ele, e que eles não se aproximavam dele, porque a lepra era contagiosa. Então presta atenção, irmão. Aquele homem era para ele entrar dentro da cidade gritando, imundo! Mas Kleber, naquele dia quem estava na cidade não era qualquer um. Não era Herodes, não era Pilatos. Meu Deus. Não era Anás, não era Caifás. Quem estava na cidade era Jesus. Então quando ele entra, Geisa, ele não entra gritando imundo naquele dia. Ele tocou, aleluia, glórias a Deus, a sua frase de cotidiana. E ele entra gritando, Jesus, Filho de Davi, oh glória, aleluia.
E Jesus olha para ele e diz: eu quero. Seja limpo. Não quero. Ele vai te fazer tudo. E Jesus fez o que era impensável, irmãos. O que Jesus fez? Jesus toca no leproso. Mas contrariando a regra natural que quem toca no leproso se torna leproso, Jesus toca no leproso e o leproso fica limpo. O leproso fica limpo. Não, meu irmão, eu vou dizer para você, o testemunho desse homem é: a minha lepra não tem poder contra o Jesus que entra na minha cidade, a minha lepra não tem poder contra o Jesus que toca na minha história, mas o meu Jesus libera a cura desta lepra, libera a cura desta lepra. Oh, glória! Hoje é dia de ser curado, alguém acredita nisso? Hoje é dia de ser curado, é dia. Vou contar um segredo para você, É só nós dois aqui, esquece o resto. Jesus toca onde ninguém quer tocar. Meu Deus. Jesus vai onde ninguém quer ir. Jesus faz o que ninguém quer fazer. Quando o mundo todo te abandona, vira as costas para você, Jesus entra na sua cidade com os seus defeitos, com as suas falhas e te toca. Para te mostrar que Jesus não é todo mundo. Porque se todo mundo te deixou, Jesus está dizendo: eu entro na tua história, eu entro na tua vida, eu mudo na tua realidade. Glória! E você não sai daqui mais carregando a lepra, carregando, aleluia, a tristeza, a angústia, o desespero que você carregava quando entrou. Mas quando você sai limpo, contando o testemunho: Jesus me tocou. Seus defeitos, porque o ser humano te julga pelo que você é, mas Jesus te olha pelo que você pode ser. Aleluia, aleluia. Essa situação não define até onde você pode chegar, irmão. Deus tem algo novo preparado para você. Quem acredita nisso? O texto que nós temos agora é o encerramento de um testemunho poderoso que se levanta. Que Lucas capítulo 7 vai contar a história da viúva de Naim. E olha que interessante isso daqui. Eu já estou partindo para o final, irmãos. Tem um cortejo, e esse é um cortejo de morte. Tem uma viúva, e essa é uma viúva sem futuro. Mas Jesus interrompe o funeral, porque Jesus tem esse jeito peculiar de agir, de entrar em lugares como aquele vale de ossos secos, que todo mundo só vê morte, e proclamar vida. Jesus tem esse jeito peculiar de agir, de entrar em lugares que já cheiram mal, e limpar, colocar as coisas no lugar, e levantar um exército. Jesus tem esse jeito de agir, porque o homem quando vê morte se enterra. Jesus quando vê morte ressuscita. Aleluia! Senhor, o meu ministério morreu para os homens. Senhor, os meus projetos morreram para os homens. Mas Jesus entra do mesmo jeito que ele entrou em Naim, Cleverson. Ele entra proclamando vida. Aleluia. Aquilo que era um cortejo fúnebre vai se transformar a partir de um toque. Porque Jesus não precisa de muito, irmãos. Glória. Eu vou dizer isso daqui.
uma palavra profética, não chora. Foi até o esquife, tocou, e a palavra diz que o morto se sentou. Meu Deus, aleluia, Jesus. Se é nós sai correndo, né, irmãos? Mas quem conhece Jesus, quem sabe quem Jesus é, meu irmão, a hora que o morto senta, eles dão glória. Aleluia. E eu imagino que tem alguém cochichando no ouvido de outro alguém dizendo: Ele fez de novo. Aleluia, Jesus. Ele fez mais uma vez, oh glória. Ele ressuscitou de novo. Ele curou de novo. Ele libertou de novo. Não, meu irmão, você não está entendendo. Jesus não vai parar, oh glória. Aleluia. Enquanto houver situações difíceis, haverá providências divinas. Alguém vai sussurrar no ouvido de outro alguém sobre a tua vida, dizendo: Jesus fez de novo na vida dele, na família dele, na casa dele. Estavam dizendo que ia acabar, que ia separar, que não ia vingar, mas Jesus vai fazer de novo. Jesus vai fazer de novo. Você viu ele? É o fim dele agora. Quantas vezes a gente não ouviu desse irmão? Ah, não tem mais jeito para essa pessoa, não. Aí Jesus vai lá, como aquele pai do filho pródigo, com toda a paciência, dá um beijo no rosto, dá um abraço e libera a frase que o seu inimigo não quer ouvir. Meu Deus. E libera a frase que os seus parentes não querem ouvir. Qual é a frase, pastor? Meu filho estava morto, mas ele estava perdido, mas foi achado. Estavam preparando a cova para o filho da viúva, mas não teve enterro, irmão. O que começou como cortejo fúnebre terminou como culto de ação de graças na casa da viúva. Aleluia. Tem gente achando que vai enterrar, mas não enterra quando Jesus entra na cena. Aleluia. E pode até começar com cortejo, mas vai terminar com culto de ação de graça. Vai terminar com culto de ação de graça. Pode dizer um negócio pra você. Quem gosta de festa aqui? Quem gosta de festa? Quem gosta de festa? Então prepara que vai ter festa. Porque o que começa com enterro com Jesus termina com festa. Não, eu vou dizer um negócio para você, irmão. Eu estou terminando. Tem alguém que vai ficar lá no cemitério o dia inteiro cavando buraco para enterrar aquilo que Deus colocou na tua mão, mas você não vai chegar lá. Aleluia. Alguém vai correr para dar a notícia para o coveiro: pode fechar a cova porque Jesus passou na vida dela. Pode fechar a cova porque Jesus passou na vida dela. Não vai ter mais enterro, vai não. Aleluia. O enterro virou culto. Está todo mundo indo para a casa dele, porque hoje é noite de festa, é noite de alegria, é noite de adoração. Jesus passou. Eu termino aqui, irmãos. Lucas capítulo 17, do 11 a 19, vai falar sobre 10 leprosos que clamaram. Os 10 leprosos clamaram e os 10 leprosos foram curados. Mas só um voltou para agradecer. Mas olha isso aqui, irmãos, porque isso aqui é extraordinário. Os 10 receberam cura, mas só um voltou. E quando ele volta, Jesus olha para ele e diz: a tua fé. Ele não diz a tua fé te curou, porque a cura já tinha acontecido. Ele falou: a tua fé te. 10 foram curados, mas um foi salvo. Tem gente que se completa com cura, mas a gente está voltando aqui todos os dias por causa da salvação. Tem gente que recebe a cura, sai da igreja. Tem gente que recebe a cura e entrega o cargo. Tem gente que recebe a cura, não volta mais, meu irmão. Quem recebe a cura e volta, recebe a palavra de Jesus. Tu está sendo curado, mas também está sendo
quê? Porque a salvação está chegando. Ah não, você não entendeu. A salvação está chegando. Aleluia. Breve, isso não vai tardar, irmão. Breve, o céu vai se abrir e nós vamos ver o Rei dos Reis vindo em grande poder e glória. E nós vamos nos juntar a Ele. Aleluia. Vai ter uma fileira da esquerda, mas eu não vou estar lá, Sheila. Você não vai estar lá. A Geisa não vai estar lá. O Edelson não vai estar lá. Vocês não vão estar lá. Vamos estar onde, pastor? Nós vamos estar na fileira da direita, Cleverson. Porque enquanto da esquerda Jesus está dizendo: vocês curaram, libertaram, mas eu não conheço. O da direita ele está dizendo: vinde benditos de meu Pai. Vinde benditos de meu Pai. Quando eu pisar lá, e você vai pisar junto comigo, Gabriel, a gente vai olhar um para o outro e vai dizer: valeu a pena. E se nós tivermos testemunhos de cura para contar, a gente conta. Mas se Deus não quiser curar, a gente continua contando. Contando o quê? Nós continuamos contando a virtude daquele que nos chamou. Aleluia, glórias a Deus. Porque se Deus quiser tirar a doença, Ele tira. Mas se Ele não quiser tirar a doença, deixa, irmão. O mais importante é: eu verei a face do Senhor. Posso te contar um segredo? Eu termino aqui, senão o pastor Wagner vai ficar bravo comigo. A gente vai viver todas as fases que nós temos para viver aqui. Nós vamos viver, irmão. É um processo. Nós somos peregrinos aqui. Nós estamos de passagem aqui. Nós nos enquadramos porque nós estamos vivendo a salvação de Jesus diariamente. Nós nos enquadramos em Hebreus 11. Nós andamos nessa terra, mas nós não somos essa terra. E nós vamos viver todas essas fases. Mas nós vamos viver o ápice da renúncia, o ápice da vida com Deus. E qual é, pastor? Apocalipse 21:4. E Deus enxugará nos seus olhos todas as lágrimas. E não haverá mais pranto, choro, nem dor, porque as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Aleluia. Tudo que nós vamos passar aqui, nós vamos passar dando glória, irmão, porque nós sabemos que essa fase vai chegar. Quem tem testemunho aqui para contar? O mesmo Jesus que tocou essas pessoas, que curou essas pessoas, que transformou essas pessoas, Ele continua tocando, Ele continua curando, Ele continua transformando. E você é um testemunho de Jesus que precisa ser contado ao mundo. Aleluia. Depender de mim, a fama de Jesus só vai aumentar. Depender de mim, a fama de Jesus só vai crescer. Não, se depender de mim, o texto vai continuar sendo pregado, irmão, porque o texto diz que a fama de Jesus corria. Se depender de mim, a fama de Jesus vai correr muito, vai correr muito. Deixa eu ver se tem alguém aqui que compartilha desse pensamento. Aleluia. A fama de Jesus vai continuar correndo, porque Jesus vai continuar fazendo, vai continuar operando, vai continuar curando, e você vai ser testemunho disso. Fica de pé, eu quero orar com você, eu já passo por Deus. Aleluia. A fama de Jesus está correndo aí. E a pergunta é: você está fazendo parte disso? Ou o seu testemunho virou uma história que você não conta para ninguém? Ou o seu testemunho virou um livro fechado? Hoje é dia de contar, irmãos. É dia de você contar para alguém lá no seu serviço. É dia de você contar para alguém lá dentro da sua casa que ainda não conhece. É dia de você contar, aleluia, glórias a Deus, na igreja. Pega a oportunidade, irmão, fala: eu tenho testemunho para contar. E conta, aleluia, glórias a Deus. Mas se você ainda não viveu a cura, não viveu a transformação, não viveu o milagre, eu profetizo que Jesus vai entrar na tua vida hoje. Se você ainda tem a necessidade
te encontrar hoje e você vai contar esse testemunho